Boa noite, galera. Vamos iniciar aqui a nossa monitoria sobre sistema complemento. Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer essa analogia com TH1 e TH2 porque é um conteúdo que às vezes pode confundir um pouco. Vamos lá. A resposta TH1 é uma resposta onde ela vai realizar ativação clássica de macrófagos e é mediada por citocinas. A resposta TH2 ela realiza ativação alternativa de macrófagos mediada por anticorpos. No sistema complemento, nós também temos um tipo de ativação clássica, um tipo de resposta clássica. Na ativação clássica do sistema complemento, nós temos a presença de anticorpos. Já na resposta TH1, nós temos uma ativação clássica de macrófagos mediada por citocinas. E na resposta TH2, onde nós temos o anticorpo, ela vai realizar a ativação alternativa de macrófagos. Não confundam a ativação de macrófagos com sistema complemento. A ativação de macrófagos mediada por citocina é na resposta TH1, é uma ativação clássica. A ativação de macrófagos mediada por anticorpos é na resposta TH2, onde eu tenho uma ativação alternativa. No sistema complemento, nós temos uma ativação clássica, onde ela vai ser mediada por anticorpo no sistema complemento. Por favor, não confundam isso, tá? Vamos lá. Para que o sistema complemento realize o seu complexo de ataque à membrana, ele vai necessitar de algumas proteínas. Essas proteínas elas vão ser produzidas prioritariamente no fígado. Depois que elas são produzidas, elas são liberadas de forma inativa na corrente sanguínea, certo? Quando essas proteínas começam a formar o complexo de ataque à membrana, elas vão se quebrar. Elas se quebram e uma porção dela, que não fica ligada ao complexo de ataque à membrana, volta para a corrente sanguínea. Qual que é a importância disso? Essa porção que volta para a corrente sanguínea, ela é capaz de promover quimiotaxia, que a gente já viu nas monitorias anteriores, que é a capacidade de recrutamento de células. Mais na frente a gente vai entender o porquê que isso é tão importante. Aqui a gente tem um esqueminha para explicar a ativação da via clássica. A ativação da via clássica, ela vai necessitar da ligação antígeno-anticorpo e vai realizar a ativação da proteína C1, certo? A presença do anticorpo se liga ao microorganismo e a porção de fragmento constante do anticorpo vai ficar exposta para a corrente sanguínea, esperando o recrutamento da proteína C1. Quando a proteína C1 entra em contato com o anticorpo, essa proteína vai se quebrar e vai formar a proteína C1q. Quando essa proteína C1q começa a ficar exposta na corrente sanguínea, ela vai recrutar duas novas proteínas, a proteína C2 e a proteína C4. Quando essas proteínas se ligam à proteína C1q, elas vão se quebrar novamente e vão formar a proteína C2b e a proteína C4a. Neste momento, elas vão ser capazes de recrutar a proteína C3. Essa proteína C3 vai se quebrar também e vai se tornar C3b. Neste momento, ela vai ser capaz de quebrar a proteína C5. A partir de agora, nós temos uma sequência numérica que a proteína C5 vai quebrar a proteína C6, que vai quebrar a proteína C7, que vai quebrar a proteína C8 e que vai quebrar a proteína C9. Quando a gente chega na proteína C9, nós temos a formação e finalização do complexo de ataque à membrana. O que vai diferir entre as ativações do sistema complemento são só até a parte da proteína C5. Da C6 em diante, todas as três vias do sistema complemento são idênticas, tá bom? Por isso que esse esqueminha é mais da parte inicial, para que a gente consiga entender, certo? Vamos lá. Via alternativa. Na via alternativa, nós não temos a ligação de antígeno-anticorpo, certo? O que é importante ressaltar é que aqui na via clássica, por necessitar de anticorpo, ela é uma resposta mais voltada para a imunidade adquirida, certo?
Porém, na via alternativa, onde a gente não necessita de anticorpo, ela também pode ser ativada na imunidade inata. Vamos lá. Ela vai se ativar através dos pumps do micro-organismo. Porém, ela vai necessitar ali de uma nova proteína, tá bom? Vamos lá. A proteína C3, ela vai se ligar ao pump do micro-organismo e vai se quebrar em proteína C3b. Neste momento, ela vai necessitar da ligação da proteína fator B. Quando ela se une, o C3b, à proteína fator B, a gente vai ter a produção da C3 convertase. O que é convertase? C3 convertase significa que esse complexo é capaz de realizar a quebra de uma proteína C3. Vamos voltar aqui alguns slides só para a gente ter um exemplo. Quando eu tenho o anticorpo mais o C1q, significa que eu tenho um C2-C4 convertase, ou seja, esse complexo consegue quebrar a proteína C2 e C4, que é o que acontece. Quando eu tenho este cenário, essas quatro proteínas aqui, juntando o anticorpo, eu tenho uma C3 convertase, ou seja, eu consigo quebrar a proteína C3. Com a presença da proteína C3, neste momento eu tenho o quê? Uma C5 convertase, que significa que eu posso quebrar a proteína C5, certo? Então aqui, a união C3b mais fator B, eu tenho uma C3 convertase. C3 convertase significa que eu tenho a possibilidade de quebrar uma proteína C3. Então vai vir uma nova proteína C3 aqui, vai se quebrar e virar C3b. Neste momento eu tenho uma C5 convertase, onde eu tenho a capacidade de quebrar a proteína C5. A partir de agora, segue o mesmo padrão. C5 vai se unir a esse complexo e vai formar C6 convertase. Vai vir a proteína C6, vai se quebrar a proteína C7, proteína C8 e proteína C9. E aí a gente fecha o complexo de ataque à membrana. Ok? Vamos lá. A via das lectinas, ela também não necessita de anticorpo. Porém, ela vai ser ativada através da ação das MASP. MASP1 e MASP2, que vão se ligar a manoses, carboidratos. Geralmente, ela vai ser ativada por fungos, tá? Mas não única exclusivamente. A MASP1 e a MASP2 vão se ligar nas manoses e elas vão formar uma C2-C4 convertase, ou seja, ela pode quebrar C2 e C4. Ela quebra C2 e C4, e aí a C2 e a C4 convertase, a C2 e a C4 mais os MASPs vão ser capazes de quebrar C3, ou seja, eles formam um C3 convertase, que vai quebrar e vai formar agora uma C5 convertase, que vai quebrar a proteína C5, e vamos seguir a sequência padrão de todos. C6 vai virar C6 convertase, que vai quebrar a proteína C6, que vai quebrar a proteína C7, que vai quebrar a proteína C8, que vai quebrar a proteína C9 e formar o complexo de ataque à membrana. Todas essas proteínas se unem para realizar o complexo de ataque à membrana. O que é o complexo de ataque à membrana? É um mecanismo do nosso sistema imune que tem de realizar a perfuração da membrana, promovendo a entrada de fluidos extracelulares. Ok. Só que, imagina que aquela célula está infectada. E quando eu realizo o complexo de ataque à membrana, eu vou promover a apoptose daquela célula. Se eu simplesmente deixar aquela célula ali, o que vai acontecer? Todo o material vai ser liberado no sítio de inflamação, e aquele vírus que talvez tenha entrado dentro daquela célula vai conseguir contaminar novas células. Ou seja, não é interessante que eu realize a apoptose daquela célula e deixe ela ali. Por esse motivo, aquelas outras proteínas que foram quebradas, que realizaram a quimiotaxia, elas vão realizar a quimiotaxia de macrófagos também. Quando o macrófago chega naquela inflamação e vê que aquela célula está entrando na apoptose, os receptores scavenger vão reconhecer que aquela célula está em apoptose e vão realizar a fagocitose daquela célula, impedindo que aquele material intracelular que possa ser danoso ao nosso organismo realize mais danos. Por isso que é importante que a gente saiba também a ação da quimiotaxia da quebra das proteínas. Essas foram as nossas referências e é isso aí, galera.